O sol quente da Bahia banhava a entrada da caverna quando Mariana Cordeiro fez sua última fotografia. Uma abertura estreita entre rochas avermelhadas, quase imperceptível para olhos desatentos. Os moradores a chamavam de Caverna Ecoante, um lugar onde sussurros do passado pareciam nunca morrer. Mariana entrou sozinha naquela manhã. 3 meses depois, sua voz seria ouvida em uma gravação datada do futuro. Encontramos o caminho de volta. Esperem pelo solstício. O sol de janeiro derramava-se sobre a Chapada Diamantina como ouro líquido. Uma tarde quente, mesmo para os padrões da Bahia, com aquele calor que parece suspender o tempo. Cigarras cantavam em uníssono enquanto as sombras projetadas pelas formações rochosas cresciam lentamente. No pequeno povoado de Vale das Serras, a 67 quilômetros de Lençóis, a vida seguia seu ritmo habitual. Pescadores retornavam do rio, crianças brincavam na praça central e os mais velhos descansavam nas varandas, observando a vida passar. Entre essa paisagem familiar, uma figura destoava. Uma mulher de 32 anos, cabelos escuros presos em um coque desalinhado, mochila nas costas, câmera pendurada no pescoço. Mariana Cordeiro, fotógrafa freelancer de São Paulo, parecia hipnotizada pela beleza áspera daquela paisagem. Registrava cada ângulo, cada sombra, cada textura. Seu caderno de anotações já acumulava páginas de observações sobre as peculiaridades geológicas da região. Nunca vi uma pessoa tão fascinada por pedras e buracos, comentou depois Josias, dono da única pousada do vilarejo, em seu depoimento. Parecia que ela estava procurando alguma coisa específica ali. A última imagem capturada pela câmera de Mariana mostrava a entrada de uma caverna pouco conhecida, localizada a aproximadamente 5 quilômetros do povoado. Uma abertura estreita, quase imperceptível entre as rochas avermelhadas, sombreada por árvores retorcidas. Um local que os moradores chamavam simplesmente de Caverna Ecoante, por causa do estranho fenômeno acústico que fazia qualquer som reverberar por minutos dentro de suas câmaras. Mas o que ninguém poderia imaginar é que essa fotografia marcaria o início de um dos mais intrigantes e perturbadores casos de desaparecimento da história recente da Chapada Diamantina. Poucos dias depois, essa mesma imagem seria ampliada, analisada e escrutinada por investigadores, enquanto equipes de busca vasculhavam a região. Mariana Cordeiro jamais retornaria daquela exploração solitária, mas a história que a caverna guardava estava apenas começando a ser revelada. Capítulo 2. A fotógrafa das sombras. Mariana não era uma turista comum. Especializada em fotografia de cavernas e formações geológicas subterrâneas, ela havia construído uma respeitada carreira documentando o que chamava de a arquitetura invisível do planeta. Nascida e criada em São Paulo, filha de um geólogo e uma professora de biologia, desenvolveu desde cedo uma curiosidade obsessiva pelo que existe abaixo da superfície. Sua mochila sempre carregava o mesmo equipamento: uma câmera profissional à prova d'água, lanternas de alta potência, cordas, um kit de primeiros socorros, caderno de anotações impermeável e uma pequena pedra polida, um presente de seu pai de quando tinha 10 anos e que considerava seu amuleto da sorte. Ela tinha método, sabia o que estava fazendo, relembrou sua irmã Cristina em entrevista. Pari nunca entrava em uma caverna sem antes estudar tudo sobre o local, fazer contatos, preparar equipamentos. Não consigo entender como isso aconteceu com alguém tão cuidadosa. 3 meses antes de sua viagem à Bahia, Mariana havia terminado um relacionamento de 5 anos. Amigos próximos disseram que, embora parecesse lidar bem com a separação, ela começou a planejar viagens mais longas e solitárias. A expedição à Chapada Diamantina era parte de um projeto maior que ela chamava de Cartografia do Silêncio, um livro de fotografia documentando cavernas pouco exploradas do Brasil. O que intrigou os investigadores foi descobrir que a Caverna Ecoante não constava em seu itinerário original. Na verdade, não havia menção a ela em nenhuma de suas anotações prévias. Mariana parecia ter alterado seus planos depois de chegar ao Vale das Serras. Ela ficou muito interessada quando mencionei a caverna, disse Dona Zelita, uma senhora de 78 anos que vendia artesanato na praça do povoado.
Seus olhos brilharam quando falei sobre as histórias antigas, sobre as serpentes que vivem lá dentro, sobre os ecos que parecem sussurros. Tentei avisar que aquele lugar não é para qualquer um, mas ela sorriu como se eu estivesse contando exatamente o que ela queria ouvir. O que exatamente levou Mariana a desviar de sua rota planejada permanece um mistério, mas as últimas mensagens enviadas para sua irmã, horas antes de seu desaparecimento, sugerem uma descoberta inesperada. Cris, encontrei algo incrível aqui. Uma caverna que parece não ter sido documentada apropriadamente. Os locais têm medo dela. Dizem que há cobras por toda parte e que vozes ecoam nas paredes. Acho que pode ser o capítulo de abertura perfeito para o livro. Vou fazer um reconhecimento rápido amanhã. Te ligo depois. Essa ligação nunca aconteceria, e o reconhecimento rápido se transformaria em um silêncio de dias, semanas e meses. Mas algo estava prestes a emergir das sombras que nem Mariana, com toda a sua experiência em explorar a escuridão, poderia ter antecipado. Capítulo 3. O Dia do Silêncio. Em 17 de janeiro de 2024, uma quarta-feira, Mariana acordou antes do amanhecer. O céu ainda mostrava algumas estrelas quando ela deixou a pousada de Josias, levando apenas sua mochila de equipamentos, uma garrafa de água, barras de cereal e o mapa rudimentar que havia desenhado com base nas descrições dos moradores. Falei para ela levar um guia, recordou Josias esfregando as mãos calejadas enquanto falava com os investigadores. Disse que ninguém vai naquela caverna sozinho, que as cobras cipó e jararacas adoram o calor das pedras lá dentro. Ela sorriu e disse que já tinha fotografado em lugares com crocodilos na Austrália e sabia lidar com animais selvagens. O último registro confirmado de Mariana foi na pequena mercearia do vilarejo, onde comprou pilhas extras e mais água. A vendedora Iracema lembra que a fotógrafa parecia entusiasmada, quase impaciente. Parecia criança em dia de passeio, contou Iracema. Mas tinha algo estranho também. Ela perguntou várias vezes sobre os sons da caverna, se alguém já tinha se perdido lá dentro, se as pessoas ouviam vozes mesmo ou era só imaginação. Por volta das 6h30 da manhã, um morador local, Sebastião, que levava seu rebanho de cabras para pastar, viu Mariana seguindo a trilha que levava à região das cavernas. Foi o último testemunho de alguém que a viu com vida. O que aconteceu nas horas seguintes permanece obscuro. Mariana havia dito a Josias que voltaria para o almoço, no máximo início da tarde. Quando o relógio marcou 16 horas e ela não retornou, o dono da pousada começou a ficar preocupado. Às 18 horas, com o céu já escurecendo, ele reuniu alguns moradores para formar uma pequena busca inicial. Chegaram até a entrada da caverna ecoante, encontraram pegadas recentes e uma embalagem de barra de cereal que parecia pertencer à fotógrafa. Chamaram por seu nome, mas a caverna devolveu apenas ecos distorcidos. Sem equipamento adequado para uma exploração noturna, decidiram voltar ao povoado e contatar as autoridades. Na manhã seguinte, a mochila de Mariana foi encontrada a cerca de 30 metros da entrada da caverna. O equipamento fotográfico estava intacto, com sua câmera ainda ligada, mostrando a última fotografia, a imagem parcialmente borrada do que parecia ser uma bifurcação dentro da caverna. Ao lado, sua garrafa de água pela metade e o caderno de anotações aberto em uma página, onde havia escrito apressadamente apenas 3 palavras: "Eles estão aqui". O silêncio que se seguiu seria apenas o começo de um mistério que dividiria o pequeno povoado e atrairia a atenção nacional para a esquecida caverna ecoante. Capítulo 4. As primeiras buscas. Quando a notícia do desaparecimento se espalhou, Vale das Serras transformou-se. O pequeno povoado, habitualmente quieto, foi invadido por viaturas policiais, equipes de resgate, jornalistas e curiosos. Era como se uma tempestade humana tivesse desabado sobre o lugar. O corpo de bombeiros de Lençóis chegou por volta das 11h da manhã do dia seguinte ao desaparecimento. Uma equipe especializada em resgate em cavernas foi solicitada de Salvador, mas levaria pelo menos mais 24 horas para chegar. Enquanto isso, os bombeiros locais, auxiliados por moradores que conheciam bem a região, iniciaram as buscas preliminares. "Nunca vi uma caverna tão complicada", relatou o tenente Marcos Oliveira, que liderou a primeira incursão.
Ela tem múltiplas passagens que se ramificam, algumas tão estreitas que precisamos rastejar. E o fenômeno acústico é desconcertante. Às vezes, parecia que estávamos ouvindo passos ou vozes, vindos de todas as direções. As cobras mencionadas pelos moradores foram um desafio adicional. A equipe encontrou pelo menos 7 espécies diferentes, incluindo jararacas e cobras-cipó, abrigadas nas fendas e recantos úmidos da caverna. Nenhuma atacou os resgatistas, mas sua presença exigia atenção constante e retardava o avanço. Após 12 horas de busca ininterrupta, a equipe havia mapeado apenas cerca de 40% das passagens acessíveis da caverna. Não encontraram sinais conclusivos de Mariana, além de algumas pegadas que poderiam ser suas, mas que se perdiam em um trecho rochoso onde não deixavam marcas. O mais estranho era o comportamento dos cães farejadores, contou o sargento Clayton Alves. Eles seguiam o rastro até um determinado ponto, a cerca de 300 metros da entrada, numa câmara um pouco maior. Depois disso, ficavam agitados, andando em círculos, às vezes ganindo, como se estivessem confusos ou assustados. Enquanto as buscas continuavam na caverna, outra frente de investigação se abria no vilarejo. Policiais entrevistavam moradores, coletavam informações sobre a rotina de Mariana nos dias anteriores e tentavam entender o que poderia tê-la atraído especificamente para aquele local. No terceiro dia de buscas, com a chegada da equipe especializada de Salvador, uma descoberta perturbadora. Em uma passagem estreita, a aproximadamente 500 metros da entrada, encontraram o amuleto da sorte de Mariana, a pequena pedra polida que, segundo sua irmã, ela jamais abandonaria voluntariamente. Ao lado da pedra, marcas na parede da caverna que pareciam ter sido feitas recentemente. 3 símbolos que, naquele momento, pareciam ininteligíveis, mas que mais tarde ganhariam um significado assustador. Até aqui sabemos que Mariana Cordeiro, uma fotógrafa experiente em exploração de cavernas, desapareceu durante uma visita solitária à misteriosa caverna ecoante na Chapada Diamantina. Sua mochila foi encontrada com equipamentos intactos e uma anotação enigmática. As buscas iniciais foram dificultadas pela complexidade da caverna, presença de cobras e um estranho fenômeno acústico. Seu amuleto da sorte foi encontrado junto a misteriosos símbolos na parede, a 500 metros da entrada. As buscas se estenderam por mais 5 dias, com equipes trabalhando em turnos de 8 horas. Cada metro da caverna foi vasculhado, cada fenda inspecionada, cada possível esconderijo verificado. Drones equipados com câmeras térmicas foram utilizados nas áreas maiores, mas a temperatura uniforme da rocha e a umidade constante dificultavam a detecção. No 7º dia, quando as esperanças começavam a minguar, a operação foi oficialmente reduzida. Não havia mais para onde ir, mais nenhum lugar para procurar. Era como se a caverna ecoante tivesse simplesmente engolido Mariana Cordeiro sem deixar rastros. Mas o que ninguém sabia é que, nas semanas seguintes, os moradores começariam a relatar fenômenos inexplicáveis próximos à caverna. E que, exatamente 47 dias após o desaparecimento, algo seria encontrado que mudaria completamente o rumo das investigações. Capítulo 5. Sussurros e teorias. Com o passar das semanas sem notícias de Mariana, Vale das Serras dividiu-se entre o esquecimento e a obsessão. Enquanto alguns moradores tentavam voltar à normalidade, outros não conseguiam parar de especular sobre o mistério da caverna ecoante. As teorias se multiplicavam como ervas daninhas após a chuva. A mais prosaica sugeria que Mariana tinha simplesmente sofrido um acidente, caído em alguma fenda não mapeada ou sido picada por uma cobra venenosa em um local inacessível da caverna. Outros suspeitavam de crime. Talvez ela tivesse fotografado algo que não deveria, cruzado o caminho com traficantes ou garimpeiros ilegais que usavam a rede de cavernas para esconder operações. Aquela caverna sempre teve histórias, explicou seu antenor de 85 anos, sentado em sua cadeira de balanço na varanda de sua casa. Meu avô já dizia que lá dentro tem mais do que pedra e morcego. Os antigos acreditavam que era uma porta para outro lugar, que gente sumia e voltava diferente. Não é a primeira vez que alguém desaparece por ali. Esta última afirmação intrigou os investigadores que descobriram que, de fato,
Outros 2 casos de desaparecimento haviam sido registrados na região nos últimos 40 anos. Um garimpeiro em 1987 e um turista alemão em 2005. Nenhum dos corpos jamais foi encontrado. Não existe nada sobrenatural nisso, contrapôs a geóloga doutora Luísa Mendes, chamada para consultar o caso. Cavernas como a Ecoante são sistemas extremamente complexos, com bolsões de gases que podem causar alucinações, passagens que podem desmoronar, lençóis freáticos subterrâneos que sobem repentinamente. O fenômeno acústico incomum sugere uma configuração geológica rara, possivelmente com câmaras ressoantes interconectadas. Enquanto especialistas e céticos debatiam, algo estranho começou a acontecer no povoado. Moradores que viviam mais próximos à trilha que levava à caverna relataram sons inexplicáveis durante a noite. Sussurros, o que parecia ser o clique de uma câmera fotográfica. Passos. Valmir, um jovem pastor que frequentemente levava suas cabras para pastar nas proximidades, jurou ter visto uma figura feminina próxima à entrada da caverna por volta das 5 da manhã, quase um mês após o desaparecimento. Quando se aproximou para verificar, não encontrou ninguém, mas sentiu um cheiro forte de orquídeas. Curiosamente, o mesmo perfume que Mariana usava, segundo os pertences deixados na pousada. A polícia investigou cada relato, mas nenhum produziu evidências concretas. Os detetives começavam a considerar que o caso talvez nunca fosse solucionado, destinado a se tornar apenas mais uma lenda local, quando algo inesperado aconteceu. Em uma noite particularmente quente de março, exatamente 47 dias após o desaparecimento, uma tempestade violenta atingiu a região. Raios cortavam o céu, como veias luminosas, e a chuva caía em lençóis opacos. Foi quando 3 adolescentes do vilarejo, desafiando o mau tempo e as ordens dos pais, decidiram visitar a entrada da caverna. A gente só queria se divertir, dar um susto uns nos outros, confessou depois Mateus, de 16 anos. Todo mundo falando dessa história de assombração, a gente quis ver se era verdade. O que eles encontraram mudaria para sempre a história do desaparecimento de Mariana Cordeiro. Na entrada da caverna, parcialmente soterrada por um pequeno deslizamento causado pela chuva, estava a lanterna de alta potência da fotógrafa. O objeto em si já seria uma descoberta importante, mas o que realmente chocou os investigadores foi o cartão de memória encontrado cuidadosamente inserido dentro do compartimento de pilhas, protegido por um pequeno saco plástico impermeável. Um cartão de memória que, quando analisado, revelaria imagens que ninguém estava preparado para ver. Capítulo 6. O cartão de memória. O cartão de memória encontrado na lanterna de Mariana foi imediatamente enviado para análise forense em Salvador. A expectativa era quase palpável. Aquele pequeno objeto poderia conter as respostas que todos buscavam há quase 2 meses. Nunca vi tantas pessoas reunidas em silêncio absoluto, comentou a delegada Helena Matos, descrevendo o momento em que o conteúdo do cartão foi projetado na sala de investigações. Era como se o ar tivesse ficado pesado, difícil de respirar. As primeiras imagens eram exatamente o que se esperava. Fotografias meticulosas da entrada da caverna, detalhes das formações rochosas, algumas cobras repousando em fendas ensolaradas. A qualidade profissional do trabalho de Mariana era evidente. Havia anotações visuais sobre ângulos de luz, texturas interessantes, potenciais composições para seu livro. À medida que a sequência avançava, as fotos mostravam a progressão de Mariana para o interior da caverna. A iluminação mudava, dependendo cada vez mais dos flashes e lanternas. Havia registros metodicamente organizados de bifurcações, formações incomuns, pequenos animais cavernícolas. Foi na 308ª imagem que algo mudou. A foto mostrava uma câmara mais ampla da caverna, onde o fenômeno acústico parecia ser mais pronunciado, a julgar pelas anotações de Mariana. No centro da imagem, parcialmente borrada como se a câmera tivesse se movido repentinamente, uma figura humana. Inicialmente pensamos que poderia ser algum morador local, talvez um garimpeiro ou caçador, explicou o perito Renato Silveira. Mas ao melhorar a imagem digitalmente, ficou claro que aquela figura não deveria estar ali.
A pessoa na fotografia estava de costas, a uma distância considerável, vestindo o que parecia ser roupas claras, parcialmente iluminada pelo flash da câmera. O mais perturbador, a figura não projetava sombra na parede da caverna atrás dela. As 3 imagens seguintes mostravam Mariana, aparentemente seguindo esta figura misteriosa, cada vez mais fundo na caverna. A última foto dessa sequência mostrava apenas uma parede rochosa, com os mesmos 3 símbolos que haviam sido encontrados pelas equipes de resgate, onde o amuleto de Mariana foi descoberto. Então, um intervalo de quase 2 horas no registro temporal das fotos. A próxima imagem, capturada às 16h43 daquele 17 de janeiro, mostrava algo que deixou até mesmo os investigadores mais céticos em silêncio. Mariana havia fotografado a si mesma. Um autorretrato dentro da caverna, seu rosto parcialmente iluminado pelo flash, parecendo cansada, mas intensamente concentrada. Na parede atrás dela, os 3 símbolos agora estavam visíveis com clareza. A imagem final do cartão, tirada apenas 2 minutos depois, era a mais inexplicável de todas. Uma fotografia da entrada da caverna, tirada de dentro para fora, mostrando a luz do dia lá fora. Uma imagem que parecia indicar que Mariana estava voltando, que havia encontrado o caminho de saída. Mas então, por que ela nunca retornou? E o mais perturbador, como sua lanterna com o cartão de memória cuidadosamente preservado foi encontrada na entrada da caverna 47 dias depois, após uma forte tempestade. Temos 2 possibilidades, concluiu a delegada Helena. Ou alguém encontrou a lanterna dentro da caverna e a trouxe para fora, colocando-a onde foi achada, ou... Ela não completou a frase, mas todos entenderam a implicação. Ou a própria Mariana havia retornado à entrada da caverna em algum momento, deixando deliberadamente sua lanterna com o cartão de memória como uma espécie de mensagem. Mas se este fosse o caso, onde estava Mariana Cordeiro? E o que significavam aqueles 3 símbolos misteriosos que apareciam repetidamente nas fotografias? Até aqui sabemos que Mariana Cordeiro desapareceu na caverna ecoante, onde moradores relatam histórias de outros desaparecimentos anteriores. Após buscas infrutíferas, sua lanterna foi encontrada por adolescentes 47 dias depois, contendo um cartão de memória com fotografias perturbadoras, imagens do interior da caverna, uma misteriosa figura sem sombra, símbolos enigmáticos nas paredes e um autorretrato de Mariana próximo a esses símbolos. A última foto mostrava a saída da caverna, sugerindo que ela estava retornando, mas nunca chegou ao vilarejo. Uma nova fase de investigação estava prestes a começar, e com ela revelações ainda mais desconcertantes viriam à tona. Capítulo 7. Vozes nas paredes. Com a descoberta do cartão de memória, a investigação ganhou novo fôlego. A equipe foi reforçada e uma segunda operação de busca, ainda mais detalhada que a primeira, foi organizada. Desta vez, especialistas em geologia, arqueologia e até mesmo linguística foram incluídos no grupo. O foco principal estava nos 3 símbolos encontrados na parede da caverna. Fotografados por Mariana e posteriormente localizados pela equipe de resgate, eles se tornaram o centro das atenções. Não são símbolos aleatórios, afirmou a doutora Camila Vasconcelos, linguista especializada em escritas antigas da Universidade Federal da Bahia. Há uma estrutura consistente que sugere um sistema de comunicação. O mais intrigante é que eles não correspondem a nenhum sistema de escrita conhecido, mas ainda assim parecem vagamente familiares, como se fossem uma derivação de algo que já vimos antes. Enquanto especialistas debatiam a origem e significado dos símbolos, a equipe de busca concentrava-se na câmara específica, onde Mariana havia tirado seu autorretrato. Foi lá que a investigação tomou um rumo inesperado. Utilizando equipamento de gravação de alta sensibilidade para estudar o fenômeno acústico da caverna, os técnicos capturaram algo que não podia ser explicado apenas pela geologia. Além dos ecos normais, havia padrões sonoros que surgiam sem fonte aparente. No início, achamos que era interferência do equipamento, explicou o engenheiro de áudio Roberto Mendes. Mas depois de filtrar e analisar repetidamente, ficou claro que estávamos captando fragmentos de vozes.
As gravações, quando processadas e amplificadas, pareciam conter sussurros em português, extremamente distorcidos, mas com algumas palavras discerníveis: tempo, volta, passagem e, mais perturbadoramente, o que parecia ser o nome Mariana, repetido várias vezes. A equipe estava dividida. Os mais céticos argumentavam que se tratava de pareidolia auditiva, a tendência humana de identificar padrões familiares em sons aleatórios. Outros insistiam que as gravações eram evidência de algo mais. Foi durante esta fase da investigação que Antônio Pereira, um espeleólogo aposentado de 72 anos, que morava em um município vizinho, entrou em contato com a polícia. Ele havia trabalhado na região durante décadas e tinha informações que considerava relevantes para o caso. A caverna ecoante não é uma formação natural comum, afirmou Antônio, quando finalmente chegou a Vale das Serras. Nos anos 70, fiz parte de uma pequena equipe que estudou aquela rede de cavernas. Descobrimos evidências de que, pelo menos parte dela, foi modificada por mãos humanas, possivelmente centenas de anos atrás. Segundo Antônio, a configuração acústica peculiar da caverna havia sido deliberadamente criada ou aprimorada, possivelmente por populações indígenas pré-colombianas. Ele mostrou à equipe de investigação mapas antigos e anotações que havia preservado, incluindo desenhos de símbolos muito semelhantes aos encontrados nas fotos de Mariana. Sempre acreditamos que era algum tipo de local cerimonial, continuou Antônio, mas nunca conseguimos financiamento para um estudo completo. Nosso projeto foi abandonado depois que um dos membros da equipe desapareceu dentro da caverna. Esta revelação causou uma comoção entre os investigadores. Antônio confirmou. Em 1976, um jovem pesquisador chamado Eduardo Meirelles havia sumido durante uma exploração. As buscas duraram semanas, mas ele nunca foi encontrado. O caso foi eventualmente atribuído a um acidente, possivelmente uma queda em alguma fenda não mapeada. O mais estranho é que, cerca de um mês depois do desaparecimento, alguns de nós começamos a ouvir o que parecia ser a voz de Eduardo vindo de dentro da caverna. Contou Antônio, sua voz tremendo ligeiramente. Ninguém acreditou em nós, claro. Atribuíram ao estresse, ao sentimento de culpa. Mas eu sei o que ouvi. Armados com esta nova perspectiva histórica, os investigadores retornaram à Câmara dos Símbolos. Usando iluminação ultravioleta e outros métodos especiais, descobriram que havia muito mais símbolos nas paredes do que inicialmente percebido, alguns deles cobertos por séculos de depósitos minerais. Foi então que um dos geólogos notou algo que todos haviam deixado passar. A parede onde os símbolos estavam gravados era ligeiramente diferente do restante da caverna. A composição mineral parecia alterada, como se aquela seção específica tivesse sido exposta a condições distintas. Utilizando equipamento de radar de penetração do solo, a equipe fez uma descoberta surpreendente. Por trás daquela parede, a apenas 30 centímetros de espessura, havia outra câmara, uma câmara que não aparecia em nenhum dos mapas existentes da caverna. Precisamos abrir esta parede, decidiu a delegada Helena após consultar os especialistas. E seja qual for o segredo que a caverna ecoante esconde, parece estar logo atrás destes símbolos. Ninguém poderia prever que, ao romper aquela fina barreira rochosa, não encontrariam apenas respostas sobre Mariana Cordeiro, mas também sobre Eduardo Meirelles, o garimpeiro desaparecido em 1987, o turista alemão de 2005 e outros casos que nem haviam sido conectados até então. O mistério estava prestes a se revelar. Mas a verdade seria ainda mais perturbadora do que qualquer teoria proposta até aquele momento. Capítulo 8. Além dos símbolos. A operação para abrir a parede foi meticulosamente planejada. Especialistas em preservação arqueológica foram consultados para garantir que o processo causasse o mínimo de danos possível aos símbolos históricos. Mesmo assim, havia uma sensação de urgência que permeava a equipe, como se algo do outro lado daquela parede estivesse esperando há tempo demais. No dia 17 de abril, exatamente 3 meses após o desaparecimento de Mariana, a equipe estava pronta, utilizando pequenas ferramentas de precisão e trabalhando com extremo cuidado.
começaram a remover a fina camada de rocha ao redor dos símbolos centrais. Foi como abrir uma cápsula do tempo, descreveu depois o geólogo Daniel Fontes. A rocha parecia quase ceder sob nossa pressão, como se estivesse apenas aguardando o momento certo. Após 4 horas de trabalho, conseguiram criar uma abertura suficientemente grande para passar uma pequena câmera endoscópica. As imagens que surgiram deixaram a equipe em silêncio absoluto. Do outro lado, havia de fato uma câmara, menor que a principal, com aproximadamente 5 metros de diâmetro e teto baixo, mas não era o tamanho que impressionava, era o conteúdo. Ao expandir a abertura o suficiente para uma pessoa passar, a delegada Helena foi a primeira a entrar, seguida por Daniel e 2 outros investigadores. O que encontraram desafiava a lógica e a compreensão. As paredes da câmara secreta estavam completamente cobertas por mais dos mesmos símbolos, milhares deles, dispostos em padrões circulares concêntricos. No centro do aposento, um pequeno altar de pedra continha diversos objetos. Algumas pedras polidas, semelhantes ao amuleto de Mariana, uma faca artesanal antiga, fragmentos do que parecia ser um diário com páginas amareladas, um relógio de pulso digital parcialmente derretido e, mais surpreendente, uma moderna câmera fotográfica profissional. Uma câmera idêntica à que Mariana Cordeiro carregava no dia de seu desaparecimento. No início, pensamos que era a câmera dela, explicou Helena. Mas quando verificamos o número de série, descobrimos que era um modelo mais antigo, fabricado em 2010. Tinha algumas fotos no cartão de memória, mas a bateria estava morta há muito tempo. Quando conseguiram recarregar a bateria e acessar as imagens, uma revelação chocante. As fotos mostravam Eduardo Meirelles, o pesquisador desaparecido em 1976, dentro da própria câmara secreta. Em uma das imagens, ele aparecia escrevendo os símbolos na parede com uma expressão de intensa concentração. O diário fragmentado, embora severamente danificado pela umidade, continha páginas que pareciam ser de autoria de Eduardo. Em trechos legíveis, ele descrevia como havia descoberto a câmara por acidente durante sua pesquisa e como, ao decifrar parcialmente os símbolos originais, compreendeu que estava lidando com algo além da compreensão científica convencional. Os símbolos não são apenas uma escrita, dizia um dos trechos mais preservados. São coordenadas, não no espaço, mas no tempo. Esta câmara existe simultaneamente em múltiplos momentos. É um ponto de convergência temporal, um lugar onde o passado e o futuro se encontram. As últimas entradas do diário tornavam-se cada vez mais febris, descrevendo como Eduardo acreditava ter encontrado uma maneira de atravessar para diferentes períodos, simplesmente reajustando os símbolos e seguindo um ritual específico. A equipe de investigação estava perplexa. Tudo indicava uma elaborada alucinação de um homem isolado por dias em uma caverna, possivelmente afetado por gases naturais ou privação sensorial. Mas como explicar a câmera moderna, fabricada décadas após seu desaparecimento? Como explicar as fotografias que mostravam um homem de 1976 dentro de uma câmara que só foi redescoberta agora? Foi quando perceberam algo ainda mais desconcertante. Em uma das paredes parcialmente coberta por novos símbolos, havia uma fotografia impressa e fixada com resina natural. Uma fotografia em que apareciam nitidamente Mariana Cordeiro e um homem mais velho que, após comparação com imagens antigas, foi identificado inequivocamente como Eduardo Meirelles, aparentando cerca de 70 anos, embora tivesse apenas 24 quando desapareceu. Na fotografia, os dois sorriam para a câmera, lado a lado, com os mesmos 3 símbolos originais visíveis ao fundo. E escrito à mão na borda da imagem, uma única frase: "Encontramos o caminho de volta, 2027. Uma data que estava ainda 2 anos no futuro. Capítulo 9. Vozes do Amanhã. A descoberta da Câmara Secreta e seu conteúdo inexplicável transformou completamente a investigação. O caso, que já havia atraído atenção nacional pelo mistério do desaparecimento, agora se tornava objeto de intenso debate científico e especulação. Físicos teóricos, arqueólogos, linguistas e até parapsicólogos convergiram para Vale das Serras nas semanas seguintes. A pequena pousada de Josias,
e todas as casas que ofereciam hospedagem estavam constantemente lotadas. O povoado, antes esquecido, tornou-se subitamente um centro de atenção. Temos que considerar todas as possibilidades racionais antes de saltar para conclusões extraordinárias, ponderou o Dr. Ricardo Neves, físico da Universidade de São Paulo, chamado para consultar o caso. Anomalias temporais localizadas são teoricamente possíveis segundo alguns modelos da física quântica, mas jamais foram observadas em escala macroscópica. Enquanto a ciência tentava encontrar explicações, a população local estava dividida. Para muitos, especialmente os mais velhos, a revelação apenas confirmava o que sempre souberam intuitivamente, que a caverna ecoante era um lugar onde as regras normais da realidade não se aplicavam totalmente. Minha avó sempre dizia que o tempo flui diferente lá dentro, comentou Dona Zelita, agora tratada com novo respeito pelos pesquisadores. Ela contava histórias de pessoas que entravam por minutos e juravam ter passado dias, ou o contrário. Ninguém acreditava, claro. A descoberta mais significativa veio da análise linguística completa dos símbolos. A doutora Camila Vasconcelos, trabalhando com uma equipe internacional, finalmente conseguiu uma compreensão parcial do sistema. Não é exatamente uma linguagem, mas um código matemático temporal, explicou ela em uma coletiva de imprensa improvisada. Os símbolos representam coordenadas em um sistema quadridimensional, onde a quarta dimensão é o tempo. Alguns padrões se repetem em períodos específicos, sugerindo ciclos ou pontos de conexão. Segundo a teoria desenvolvida pelos pesquisadores, a caverna ecoante, ou, mais especificamente, a câmara secreta, era um ponto onde ocorria uma rara anomalia espaço-temporal. Em determinados momentos, alinhados a fenômenos astronômicos específicos, a barreira entre diferentes períodos temporais se tornaria permeável. O diário de Eduardo Meirelles, após restauração digital cuidadosa, revelou que ele havia tropeçado acidentalmente neste segredo durante sua pesquisa original. Obsessivamente, ele havia estudado os símbolos antigos, acreditando inicialmente que eram obra de civilizações pré-colombianas. Ao reproduzir certos padrões e realizar o que considerava rituais descritos pelos símbolos, ele inadvertidamente ativou a anomalia. As últimas entradas do diário sugerem que ele conseguiu saltar entre diferentes períodos, continuou a doutora Camila. Mas aparentemente o processo não era totalmente controlável. Ele ficou preso em um ciclo temporal por décadas, emergindo brevemente em diferentes épocas, sempre retornando à câmara secreta. Esta teoria explicaria os diversos desaparecimentos ao longo dos anos, o garimpeiro, o turista alemão e possivelmente outros não documentados. Todos, presumivelmente, haviam encontrado a câmara secreta durante períodos de atividade da anomalia. Quanto a Mariana, a hipótese que ganhou mais força era que ela, uma fotógrafa especializada em cavernas e com interesse particular em histórias misteriosas, havia deliberadamente procurado a caverna ecoante após ouvir as lendas locais. Seu comportamento nos dias anteriores ao desaparecimento, segundo revisão das entrevistas, sugeria que ela talvez já tivesse algum conhecimento prévio sobre o local, talvez através de pesquisas ou mesmo de contato indireto com informações deixadas por Eduardo. O mais intrigante era a fotografia datada de 2027, mostrando Mariana e Eduardo juntos. Se autêntica, e todas as análises forenses preliminares indicavam que era, sugeria que ambos eventualmente encontraram uma maneira de estabilizar seus saltos temporais, ou pelo menos de existir em um mesmo período. A frase escrita à mão, "Encontramos o caminho de volta", permanecia ambígua. Caminho de volta para quando? Para 2024, quando Mariana desapareceu? Para 1976, época original de Eduardo? Ou para algum outro ponto no contínuo espaço-tempo? 2 semanas após a descoberta da câmara secreta, mais um evento inexplicável ocorreu. Durante uma noite de céu particularmente claro, com alinhamento específico de planetas visíveis, os equipamentos de gravação deixados na caverna captaram uma mensagem nítida, uma voz feminina que os especialistas em áudio confirmaram, com 97% de certeza, pertencer a Mariana Cordeiro. Se alguém está ouvindo isto,
Estamos bem, encontramos outros. Há mais câmaras, mais pontos de conexão. Não tentem nos resgatar. Estamos estudando o caminho de volta, mas precisa ser no momento certo. Procurem no solstício. As cobras são guardiãs, não ameaças. Os símbolos são a chave. A gravação terminou com um ruído estático e então quase como um sussurro. 17 de junho de 2027. Uma data específica, ainda no futuro, mas não muito distante. Uma promessa, talvez. Ou um aviso. Capítulo 10. Ecos do Amanhã. O caso Mariana Cordeiro, como ficou conhecido, permanece oficialmente aberto até hoje. Embora as buscas convencionais tenham sido suspensas após a descoberta da Câmara Secreta, a caverna agora está sob constante monitoramento científico, com equipamentos sofisticados, medindo variações acústicas, eletromagnéticas e até mesmo possíveis flutuações quânticas no local. O acesso à caverna ecoante foi restrito, com guardas permanentes e um perímetro de segurança estabelecido. Apenas pesquisadores autorizados podem entrar, sempre em grupos e seguindo protocolos rígidos de segurança. Mesmo assim, ninguém tem permissão para permanecer dentro da caverna após o pôr do sol, quando os fenômenos acústicos aparentemente se intensificam. A data mencionada na gravação de voz, 17 de junho de 2027, foi marcada em todos os calendários oficiais da pesquisa. Coincidentemente ou não, um cálculo astronômico confirmou que neste dia ocorrerá um raro alinhamento planetário, com Mercúrio, Vênus, Marte e Júpiter formando uma linha quase perfeita visível do hemisfério sul. Além disso, será o solstício de inverno, exatamente como mencionado na mensagem. Não sabemos o que acontecerá nessa data, se é que algo acontecerá, comentou o Dr. Ricardo Neves, agora liderando uma equipe permanente de pesquisa no local. Mas estaremos preparados para qualquer possibilidade. A família de Mariana Cordeiro, inicialmente devastada pelo desaparecimento, agora vive uma estranha mistura de esperança e incerteza. Sua irmã, Cristina, visita regularmente Vale das Serras, trazendo novos objetos pessoais de Mariana para os pesquisadores analisarem, na esperança de estabelecer algum tipo de conexão mais forte. Eu sei que para a maioria das pessoas isso soa como loucura, disse Cristina em uma entrevista recente. Mas eu ouvi a voz dela na gravação. Era Mari, sem dúvida. E ela não parecia assustada ou em perigo. Parecia empolgada, como quando ela descobria algo fascinante em suas viagens. Quanto à comunidade científica mais ampla, o caso dividiu opiniões. Alguns veem o fenômeno da caverna ecoante como uma oportunidade sem precedentes para estudar as propriedades fundamentais do espaço-tempo. Outros mantêm ceticismo, sugerindo explicações alternativas que vão desde elaboradas fraudes até alucinações coletivas induzidas por gases subterrâneos. O que ninguém pode negar, entretanto, é que os símbolos encontrados na Câmara Secreta demonstram conhecimento matemático que parece avançado demais para a época em que foram originalmente inscritos, estimada entre 800 e 1200 anos atrás, segundo datação por carbono. É como se alguém do futuro tivesse viajado ao passado para deixar instruções, que então foram descobertas e utilizadas no presente, criando um ciclo causal fechado, especulou a doutora Camila Vasconcelos. Em termos de física teórica, é o que chamamos de paradoxo de bootstrap temporal. Vale das Serras, enquanto isso, foi transformado. O pequeno povoado agora possui uma pousada maior, restaurantes e até um pequeno museu dedicado ao caso, exibindo réplicas dos objetos encontrados na Câmara Secreta. Os originais permanecem sob guarda em laboratórios de pesquisa. Turistas curiosos chegam diariamente, embora não possam se aproximar da caverna. As cobras que habitam a caverna ecoante, mencionadas como guardiãs na mensagem de Mariana, tornaram-se objeto de estudo específico. Biólogos descobriram que algumas espécies ali presentes exibem comportamentos incomuns, incluindo padrões de movimento que parecem seguir ciclos não alinhados com o dia e a noite convencionais. É quase como se elas estivessem sincronizadas com algum outro ritmo temporal, observou a bióloga doutora Teresa Brandão. Elas se movem em padrões previsíveis, mas que não correspondem a nenhum ciclo natural conhecido. Para os moradores mais antigos de Vale das Serras,
como Dona Zelita e seu antenor, tudo isso apenas confirma o que sempre souberam instintivamente. A caverna ecoante sempre foi um lugar onde o impossível parece possível, onde histórias de vozes do passado e do futuro eram contadas em sussurros ao redor das fogueiras. Enquanto o mundo aguarda o solstício de junho de 2027, uma pergunta permanece. Se Mariana Cordeiro e Eduardo Meirelles realmente encontraram o caminho de volta, para onde ou quando este caminho os levará? E o que esse conhecimento poderia significar para nossa compreensão da realidade? As respostas, talvez, ecoem das paredes da caverna quando o momento certo chegar. Até lá, os símbolos continuam a ser estudados, as gravações analisadas e a entrada da caverna vigiada dia e noite. E às vezes, em noites particularmente silenciosas, os guardas juram ouvir o som distante de um obturador de câmera fotografando clique-clique vindo das profundezas da terra. Ecos de um momento que ainda não aconteceu ou que talvez esteja acontecendo continuamente, em uma dobra do tempo, que desafia nossa compreensão linear da existência. O que você acha que aconteceu com Mariana Cordeiro e Eduardo Meirelles? A caverna ecoante realmente altera o tempo? Ou existe outra explicação para este caso misterioso? Deixe nos comentários sua teoria sobre o que será revelado no solstício de 2027.